pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar nos seus mínimos detalhes o livro A Harmonia dos Evangelhos, à luz de manuscritos aramaicos e da cultura judaica, do Tzadok Ben Deré. É um livro que traz de forma cronológica, dentro de uma harmonia nos evangelhos, traduzidos aí dos manuscritos em aramaico, a famosa Peshita, uma harmonização, ou seja, todos os evangelhos, as passagens dos evangelhos em ordem cronológica, organizados, para que você possa ter essa compreensão ampla daquilo que os evangelhos trabalham dentro desse contexto da cultura judaica e também à luz dos manuscritos aramaicos do Novo Testamento. É uma obra muito interessante, eu vou deixar na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir. É um livro aí de mais de 400 páginas que vai te ajudar a ter essa noção desse que é um dos temas assim tão debatidos aí nesse ciclo acadêmico, né? Se o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, aramaico, enfim, não vou entrar na discussão, mas eu quero trabalhar com vocês com esse livro, mostrando a importância de ter essa compreensão harmônica, cronológica dos evangelhos, também à luz dos manuscritos aramaicos. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e vamos para a mesa para a gente conhecer essa obra. Muito bem, pessoal, que nós estamos com o nosso livro Harmonia dos Evangelhos, à luz de manuscritos aramaicos e da cultura judaica. É o Tzadok Ben Deré. É uma publicação maravilhosa, muito bem feita, a gente tem que ressaltar isso. Olha que capa linda, né? Um leão aqui com uma coroa, o rei, o leão da tribo de Judá, né? E é um material que, como eu disse para vocês, trabalha de forma harmônica e cronológica a vida de Jesus, né, Yeshua HaMashiach, no contexto judaico, valendo-se dos manuscritos aramaicos do Evangelho. Então o autor ele crê que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico. A gente já apresentou a Peshita, né, que ele traduziu, né, os evangelhos aí traduzidos, e é um material bilíngue, né, tá ali em aramaico e também em português, e também a gente apresentou o livro Origens Aramaicas do Novo Testamento, do mesmo autor. Então a gente tem os 4 evangelhos de forma harmonizada para que seja possível estudar a vida de Jesus de forma cronológica e ampla, reunindo-se nos mesmos capítulos as passagens paralelas. Foi um material muito bem feito, muito bem trabalhado. Se você quiser adquirir, na descrição do vídeo tem o link para você comprar, tá bom? Bom, é um material que tem aí cerca de 410 páginas, então um material robusto, com muito conteúdo, e nós temos aqui os evangelhos em ordem cronológica, é uma harmonia dos evangelhos, né? Como eu disse para vocês, está tudo em ordem cronológica, o que facilita o estudo, mas ele foi organizado à luz dos manuscritos aramaicos e também da cultura judaica, né? Já que toda a cultura ali por trás do Novo Testamento, a gente sabe que tinha também a cultura judaica, né? Então vamos lá, vamos conhecer o material muito bem feito, capa brochura, mas tem uma capa muito bonita, bem feita, primeira folha de rosto, ficha catalográfica, um material que foi publicado neste ano de 2023, Fábio Moraes de Aragão, que é o Tzadok Ben Deré, que é o autor aqui do material, né, e toda a organização foi com ele também. A gente tem aqui informações sobre o autor, tem aqui também site, as mídias, redes sociais, se você quiser conhecer o trabalho, né, e também a linha de pensamento do autor, enfim, tá aqui todos os dados para vocês. Muito bem, chegamos aqui no sumário. O sumário é muito bem feito, muito bem organizado, muito bem dividido, é detalhado, mostrando página por página todos os temas e passagens bíblicas que são trabalhados, tá? É interessante que o autor, ele, em cada parte, ele vai trabalhar porções dos evangelhos e também ele foca na questão de Jesus como rei, como Messias, né? Então, por exemplo, a primeira parte traz aqui um prólogo, uma introdução, e a parte 2 vai trabalhar a vinda do rei, do Messias, Mashiach,
né? Então desenvolve desde o início, olha só, e tema por tema. Todos esses pontos aqui, né, são cada capítulo, no sentido assim, cada tópico, né? Mas lá eu vou mostrar para vocês que tá tudo bem organizado com relação a capítulos, versículos, igualzinho tá na sua Bíblia, tá bom? Parte 2, parte 3, a autenticação do rei Messias. Tá aqui meio em aramaico, transliterado, né? Então estou tentando já falar em português para facilitar para você. Então tem tudo aquilo que foi trabalhado nesse tempo. Parte 4, controvérsia sobre o rei Messias, o Messias. Parte 5, o rei discipula os 12, né, os discípulos. Tem todo o desenvolvimento, olha só. Ele está bem numerado aqui com as respectivas páginas. Capítulo 6, a oposição ao rei. Capítulo 7, o rei prepara os seus discípulos. Capítulo 8, a apresentação oficial do rei. Então, olha só. Então, está bem organizado o julgamento do rei na parte 10, até chegar na parte 2, a ressurreição e a ascensão do rei Messias. Vale ressaltar que essa linha de pensamento do autor, ele desenvolve na visão que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico, né? Ele faz uma boa associação e também amplia os horizontes com relação à cultura judaica, é uma linha bem assim ligada a essa parte cultural, mas ele crê que Jesus é Filho de Deus, ele crê que Jesus é o Messias. Então é interessante, né, a linha dele. Aqui nós temos agradecimentos. Em seguida nós temos um prefácio. No prefácio, o autor ele já fala um pouquinho das outras obras dele, né? Apexita os evangelhos aramaicos de Yeshua, contendo de forma inédita uma versão bilíngue em aramaico e português. Nós já apresentamos essa obra aqui no canal. Também as origens aramaicas do Novo Testamento. Nós já apresentamos essa obra também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link das duas obras do mesmo autor. E nessa presente publicação, os 4 evangelhos são harmonizados para que seja possível estudar a vida de Yeshua HaMashiach de forma cronológica e ampla, reunindo-se dos mesmos capítulos e as passagens paralelas, tá bom? Interessante. Aqui ele vai fazer um resumo das 12 partes que o material foi dividido, eu mostrei no índice, né? Então cada parte vai trabalhar várias passagens dos evangelhos. E aí depois tem um campo aqui muito interessante, que é a pronúncia das palavras transliteradas. Eu mesmo falava errado muitas coisas, né? E aí quando eu aprendi um pouquinho das pronúncias, por exemplo, a letra G, diante das vogais E e I, é lida como G e Gui. A letra H é pronunciada como R, levemente aspirado, igual o R do inglês how ou house, né? Interessante também, não sabia. O CH ele é produzido com o som gutural de 2 R's. Então, quando a gente lê mexiar, não é mexiache, não, é mexiar. Tá vendo? A letra Y tem som de I. Enfim, ele ensina aqui, muito legal isso. Tá? Tem aqui um outro ponto interessante. E aí nós entramos na parte 1, que é uma introdução. Ele traz aqui, nessa introdução, o início aqui de Lucas, e vale ressaltar que sempre, antes de cada uma das partes, né, ele traz aqui uma introdução, sempre com essa letra um pouquinho diferente, isso aqui é dele, tá? E a partir dessa parte nós temos o que é de texto bíblico, no prólogo de Lucas, as fontes utilizadas para a composição da Besorá, né? Lucas capítulo 1, do 1 ao 4. Então nós temos aqui 4 versículos. Isso aqui também é uma breve explicação e faz isso muitas das vezes ao longo do material, tá bom? Então aqui nós temos também o prólogo de João, né? Então é o início de tudo, né? Em princípio era a palavra, e esta palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Isso aqui é João 1, né? Yohanan, né? Então aqui tem sempre a referência, então tem aqui cada uma dos tópicos, mas tem a referência bíblica, está tudo em ordem cronológica. E aqui também tem aqui uma explicação muito interessante, então é um material que tem alguns comentários também. E aí a parte 2, a vida do rei Mashiach. E aí nós temos já a genealogia aqui de Mateus, né?
Então ele sempre inicia o material com uma explicação e vai caminhando dentro do texto, que é a Peshita, tá? Esse texto bíblico aqui é a Peshita, que é a tradução do aramaico. Temos várias palavras aqui meio transliteradas do aramaico, né? Yaakov, por exemplo, que é Jacó, mas dá para entender. Então é tudo assim bem tranquilo também com relação a isso, tá bom? Eu quero ressaltar uma coisa importante para vocês, que, por exemplo, aqui ele coloca, ó, Miriam visita Elizabeth ou Isabel, né? Então, todas as vezes que ele coloca uma passagem bíblica, está seguindo em ordem cronológica, tá? Então aqui é Lucas, é no início, ele vai colocar o local onde está acontecendo, ou onde aconteceu isso, o ano judaico e também o ano no calendário atual, né? E a passagem bíblica, e cada um dos versículos, olha só, ele deixou aqui tudo do jeito que está na Bíblia. Então eu achei muito legal isso também. Uma diagramação simples, porém muito bem feita. Tamanho de letra confortável, espaçamento das páginas bom, né? Tem o destaque aqui da passagem bíblica, onde aconteceu, e também a referência aqui para te ajudar a te localizar sobre onde está sendo trabalhado isso. Número da página aqui embaixo, né? Então, essa é a diagramação do material, tá bom? Vamos pular um pouquinho aqui para frente. Eu quero destacar para vocês que muitas vezes, então, ele faz da seguinte maneira, né? Ele coloca alguns quadros para ajudar a entender algumas explicações. Então, por exemplo, aqui a gente chegou uma parte muito importante no Evangelho de Marcos, quando Jesus escolhe os 12 discípulos. E ele vai desenvolver aqui, olha só, em Marcos, Lucas e Mateus, a descrição ou o nome dos discípulos, né? Achei muito interessante isso também, né? Olha só, parte 4, a gente tem aqui agora, olha só, a controvérsia sobre o rei Mexiá, né? Nessa sessão, a liderança de Israel rejeita oficialmente Yeshua HaMashiach. Então ele vai desenvolvendo o material também de forma cronológica, como eu disse para vocês, e também sempre situando essa questão histórica. Isso é muito legal, muito importante. Então, nessa sessão, ele trabalha a rejeição do arauto do rei. Passagem bíblica, Mateus capítulo 11, 2 ao 19. E onde isso aconteceu? Galileia, provavelmente perto de Naim, ano 3.788, que é o ano judaico, 28 depois de Cristo, o ano nosso, né, da nosso calendário. Isso é muito legal também, né? Deixa eu ver que eu acho que eu pulei uma coisinha aqui. Assim, mostrar para vocês uma coisa interessante. Por exemplo, aqui a gente tem o Sermão do Monte, né? Então tem passagens paralelas de Lucas e Mateus que trabalham o mesmo assunto. Ele coloca uma junto com a outra, tá? Olha que interessante. Então as passagens que são paralelas nos evangelhos, ele coloca junto, para facilitar na hora de estudar, já que ele está fazendo aqui uma harmonia dos evangelhos, tá bom? Bom, chegamos aqui na parte 5. Cada parte ele traz uma breve introdução, situando, né, o leitor sobre o que vai ser trabalhado, onde está sendo feito, enfim, onde que foi feito isso, onde que aconteceu tudo isso, né? Então o rei discipula os 12, né, discípulos. Então ele vai trabalhar aqui, olha só, já em Mateus 14, né? E é uma passagem paralela a Marcos 6. Então as duas passagens estão juntas. Ele sempre coloca aqui um título e ele também situa o local e também a data. Interessante, né? Galileia. Então ele vai colocando aqui os textos, as passagens bíblicas para você ficar situado. Olha só, ele vai seguindo. Então é muito legal, um material muito útil, né, dentro dessa harmonização dos evangelhos. Então olha só, destaco mais uma vez para vocês, aqui tem uma passagem de João capítulo 6. Então tem aqui, ó, Mateus 14, do 34 ao 36, depois ele vai para João 6, 22 a 71, que ele vai seguindo em ordem cronológica, tá? Então aqui eu destaquei para você o título, então Mashiach, ou Meshiá, é o pão da vida. Onde que aconteceu isso, né? Onde que a gente vai encontrar isso? Em João 6, 22 ao 71, aconteceu na Galileia, Cafarnaum provavelmente, no ano 29 depois de Cristo,
e a gente ter o desenvolvimento de tudo isso. Uma coisa interessante também no material que eu quero chamar a atenção é a questão das referências, né? Quando a gente encontra referências aqui nos evangelhos de passagens do Antigo Testamento, o autor coloca embaixo aqui para facilitar na hora de procurar, né? A parte 6, a oposição ao rei. Então, no início do ministério de Jesus, a oposição vinha apenas dos líderes. A partir dessa sessão, a oposição também virá do povo de Israel. Com efeito, os israelitas começaram a seguir os líderes, rejeitando o messianismo de Yeshua e seus milagres. Isso aqui é interessante, né? O autor aqui dessa harmonização, com base no texto bíblico, ele vai colocando notas também para nos ajudar a entender essa parte que a gente encontra em João capítulo 7. Olha só. João capítulo 8. E aí vai chegando até o capítulo 10 de João. Interessante, né? A parte 7 eu estou pulando aqui, que eu estou mostrando um pouquinho de cada parte para vocês, mas vai seguindo uma ordem cronológica nos evangelhos e colocando as passagens paralelas lado a lado. O rei prepara seus discípulos, né? Então já estamos aqui em João capítulo 10 e Lucas 13. Tá? Sempre nós temos aqui uma introdução para te localizar e para explicar o que vai ser trabalhado nessa sessão. E aí nós temos textos bíblicos, tudo isso aqui é texto bíblico, tá? Com os versículos, o livro, o capítulo, tudo certinho para você não ficar perdido, né? Interessante tudo isso para nós. Bom, vamos ver aqui o que mais tem para a gente ver. É muita coisa, eu fiz algumas marcações. Que nós temos mais uma vez o ensinamento sobre a morte do Messias. Eu vou falar em português para ficar mais fácil. Pérea, ano 3790, 30 depois de Cristo. Mateus 20, tem aqui também, né? Destaquei aqui um pouquinho sobre uma explicação. É uma passagem aqui de Marcos 11, 12. E aí ele vai trabalhar. A primeira expulsão dos cambistas no templo ocorreu no ano 33. O próximo capítulo versa sobre a segunda expulsão. Interessante, né? Interessante isso também. Parte 8 aqui é a apresentação oficial do rei. Então Jesus aqui desenvolvendo o seu ministério, né? E aí chegamos aqui na parte 9, a preparação da morte do rei. Então tem todo o desenvolvimento com relação a isso. É um material muito interessante, vale a pena ter, para você também ter esse contato com os manuscritos, né? Uma tradução do aramaico. Embora eu particularmente creia que o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, mas é bom a gente conhecer as outras línguas, abrir, ampliar o nosso horizonte, né? É muito importante. Então aqui a parte 10, o julgamento do rei. Então ele traz aqui uma breve introdução, e aí nós vamos desenvolvendo Mateus 26. Então tem aqui a data, o local onde aconteceu, ele coloca, e a passagem bíblica e o texto bíblico. Tá? É um texto linear, não é em colunas, tá? Então é uma coisa bem assim, parecida com um livro mesmo, né? Então aqui nós chegamos na parte 11, a morte do rei. O caminho até o Gálgota. Jerusalém, no caminho até o Gálgota, via dolorosa, tarde de 15 de Nissan, ano 3790, 30 depois de Cristo. Interessante, né? Essa parte cronológica é importante. Aí a parte 13, a ressurreição e ascensão do rei. Então aqui a gente já chega em Mateus 28. Mateus 28 é uma passagem paralela, né? Então a gente vai ver também em Lucas, a gente vai ver em João, a gente vai ver em Marcos. Olha só. Todas as passagens colocadas aqui, uma depois da outra. Muito interessante isso, né? Então a gente chega, quero mostrar para vocês aqui que essa aqui é a última parte, tá? E o interessante que eu quero mostrar, eu até deixei aqui marcado para vocês, é que a gente chega aqui no finalzinho, olha só, João capítulo 20, João 21,
Porque, por exemplo, a gente tem João 20, João 21, que é o finalzinho dos evangelhos, né? O evangelho de João. E a gente tem algumas passagens aqui, olha só, de 1 Coríntios, que são, assim, comprovações de eventos que ocorreram nos evangelhos. Olha só, Mateus 28, porque, por exemplo, 1 Coríntios 15, 6, olha só o que diz. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos juntos, muitos dos quais permanecem até agora, embora alguns deles durmam. Então, interessante, né? Porque está falando a respeito da aparição de Jesus após a ressurreição. Tá? É interessante também que aqui em Mateus capítulo 28, quando nós lemos, né? Mateus 28, versículo 18. E Yeshua aproximou-se, falou com eles e disse-lhes: Foi-me dado toda autoridade no céu e na terra, e tal como me enviou meu Pai, eu vos envio. Vão, portanto, ensine todos os povos e os imerjam em nome do Pai, do Filho e do Ruá Hakodesh. Opa, agarrei aqui. E aí tem uma explicação muito interessante, olha só. Isso aqui é a explicação, por isso que tem essa letra um pouquinho diferente. Algumas seitas religiosas questionam a originalidade do texto de Mateus 28:19, alegando que sua redação foi adulterada pela Igreja Católica com a finalidade de comprovar a doutrina da Trindade. Não obstante, tal tese não possui fundamento, quer seja pelo ponto de vista da crítica textual, quer seja à luz da correta exegese do verso. Eis os fundamentos pelos quais as mencionadas seitas incorrem em erro ao negar a validade de Mateus 28:19. A Peshita em aramaico é um manuscrito em hebraico, e o manuscrito em hebraico, que ele cita aqui o nome, falam em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E esses manuscritos não passaram pelas mãos da Igreja Católica. Mateus 28:19 não sustenta a doutrina da Trindade, mas versa sobre 3 manifestações, enfim, tal. E aí ele traz uma explicação de outros textos, né? Muito interessante esse estudo, tá? E aqui tem Lucas 24, então é o finalzinho, né? Chegando aqui até Marcos 16, Lucas, e uma passagem de Atos também, paralela àquela parte onde Jesus dá as últimas instruções. Ela ocorreu aqui no ano 30 também. Bom, então aqui nós finalizamos o conteúdo, né, 350 páginas, e aí nós temos auxílios. O primeiro auxílio é um glossário das palavras semitas. Então, por exemplo, Abba significa pai, né? Ágavos, ágabo, né? Aqueles nomes que estão ali mais assim ligados ao aramaico, enfim, né? Depois nós temos aqui textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento, né? Ele faz também essa junção aqui, deixando separado para nos ajudar na hora do estudo. Além disso, nós temos profecias messiânicas cumpridas por Jesus. Então, olha só, ser da semente da mulher, primeira profecia sobre Jesus, Gênesis 13:15, ser da semente de Abraão, Gênesis 12. Isso aqui é muito legal, gente, isso aqui ajuda muito quando a gente busca no Antigo Testamento referências bíblicas que se cumprem em Jesus no Novo Testamento, né? Então ele coloca aqui o Antigo Testamento e aonde isso se cumpre no Novo Testamento. Muito legal, tá? Porções da Torá, né, da lei, sincronizadas à harmonia dos evangelhos. Isso aqui também é muito legal, tá? Muito legal também. Achei bem interessante esse recurso. E aí no final a gente tem uma bibliografia. E finalizamos o conteúdo na página 411. Vale muito a pena o livro Harmonia dos Evangelhos à luz de manuscritos aramaicos da cultura judaica, do Tzadok Ben Deré. Mais uma ótima publicação, trabalhando dentro dessa visão que originalmente o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Eu continuo crendo que foi escrito em grego, mas achei muito legal a abordagem do livro e a forma como esse livro trabalha, também enfatizando a cultura judaica, o contexto judaico do século I, dos tempos de Jesus, com base também no aramaico. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.